bastante. Um só? Que isso, colega? Não é. Não trabalhamos assim, com pouca coisa. Já volta aí, Ju, porque olha quem tá aqui. Mas que... Não, levanta, quero ver o look. Gente do céu, esse look é de milhões, hein, Isabel? Olha só, que lindo. Amei, menina. Toda trabalhada numa pelica. Que vou te contar. Veja a minha camisa atrás, que tem uma coisa linda. Tá muito linda. Mas, meu Deus, o que é o cheiro deste estúdio? E o que tem a coisa que eu mais amo na vida? Pastel. Ai, meu Tu Deus. ama, Isabel? Foi transmissão de pensamento, Chefe então. Ju, como eu dou... Ai, olha, eu me dou muito bem na terça-feira, né? Quando eu venho pra cá. É. Tu viu? Me dou muito bem, te é dá bom, né? bem. Olha o jeito que eu falei, uma redundância. Me dou muito bem. Estranho isso, né? Sou meio estranho. Não, me dou bem. É? Tu te dá bem, Isabel. Guria do céu, Chefe Ju. Tu vai ver só hoje. Nossa, já tô aqui, ó, salivando. Já tá com roupa de ir. Já tô própria. Já tá com roupa de comer. E eu achei incrível agora, quando encontrei a convidada, nós Cíntia. duas... É mesmo, na as mesma duas de azul cor e e preto. combinando com o teu preto e branco, com essa meia perfeita. Gostou da minha meia de tatuagem? tatuagens, Isa? Ai, amei. O que é isso? Que meia linda. Olha, são tatuagens. Maravilhosa. Olha aqui, Isa, gostou? Muito. Sabe, né? Eu acho que é exatamente isso. A gente é um complemento de todas as nossas partes. E o que a gente expressa no jeito que a gente se veste é como anda a tua alma, como tu te coloca no mundo. Tem muito a ver isso, né? Tem muito a ver. A gente tem que ter sempre uma pegadinha que conversa contigo, né? É. E a gente passou um período de pandemia, eu pelo menos passei um 2020 de pijama. Eu também. Fazia lives, mas tu sabe que nas Menina, minhas eu fazia lives... as lives, era igual o Cid Moreira, né? Daqui pra cima era uma coisa, daqui pra baixo Sabe era... que eu não. Eu colocava até o sapato. Ai, eu não coloco. Eu colocava porque eu me sentia diferente. Teve um dia que eu tava com a parte de baixo de pijama e de pantufa e o tom da minha voz e a cor da minha voz foram diferentes. É sim. incrível. É Muito incrível. Mas, Cris Bart, estamos numa semana de fala, porque eu sou uma mãe, fui mãe aos 18 anos. E eu, desde pequena, eu sabia que eu queria ser mãe. A maternidade foi uma coisa que faz parte da minha identidade, onde eu me reconheço. Em todas as vezes que eu já perdi as minhas referências, a única que eu não perdi foi a de ser mãe. Mas todas as mulheres, eu falo agora do gênero feminino, de todas as mulheres, se elas são mães de alguma maneira. Mesmo elas não tendo gerado um filho. Elas podem adotar um filho, elas podem ter um projeto, elas podem... Qualquer coisa que tu vá criar, o teu pet é teu filho. O teu programa é teu filho. O livro que tu escreve é teu filho. Então são... As tuas plantas são tuas filhas? Porque é uma maneira que tu gera. Eu agora eu não gesto mais no meu útero, mas eu gesto no meu coração. Dizem, né? Tem uma frase famosa que eu não sei quem. Filhos não precisam nascer de ti, eles precisam passar por ti, né? Senão a adoção... E tu sabe, é verdade. Né? Quantas mulheres optam pela adoção, por uma barriga de aluguel, sei lá, enfim. Sim, e aí eu vou te dizer uma coisa. E é uma maternidade belíssima. E tem que ser considerado uma maternidade. Quantas vezes que isso não existia? O pensamento, porque existe um julgamento para isso. Ai, eu acho horrível quando alguém fala assim, ah, fulano é filho adotivo. Adotivo. Gente, filho é filho. Exatamente, filho é filho. Porque Ai, é meu irmão adotivo. Não, irmão é irmão, filho é filho, sabe? Mãe é mãe, pai é pai. Né? E não existe ex-pai e ex-mãe, né? Agora, o que eu digo aqui, ó, a maternidade sem julgamento que a gente fala... muito é porque nós, mães, somos julgadas o tempo inteiro. Ou tu é too much, ou é muito, ou tu não é nada. Ou tu faz de mais, ou tu faz de menos. Ou tu resolve olhar para tua carreira, ou tu é da livre demanda. Então tu tá sempre sendo julgada. A mãe que decide que o filho, ela se dedicou para aquilo e ela quer viver a livre demanda, que é uma coisa... É uma escravidão a livre demanda. É tu dar o peito pro teu filho a hora que ele bem entender.
Não existe horário, não existe nada. Então, tu tá conectada total. O que que tu faz? Tu esquece da tua vida. Tu tá ali, é como diz as pessoas da livre demanda, são tão poucos meses e anos que isso acontece, se eu não puder me dedicar para as pessoas que têm. E a outra mulher julga aquela mulher porque ela é da livre demanda e é a tua carreira. Que pena que tu não tem uma carreira. Que pena que tu abandonou a tua carreira. A outra mulher julga a mulher que optou pela carreira. Que optou pela carreira. E não optou pela maternidade. Gente, é um muito cruel. E o que mais me choca é que esses julgamentos vêm muito mais da mulher. Sempre. Sabe? Sempre, Isa. Sempre. É uma coisa... Então, eu acho que nessa semana do Dia das Mães, muito mais do que a gente pensar em presentes ou alguma coisa, é a gente fazer essa reflexão. Eu acho assim, olha, a gente passa uma vida tentando resolver, Freud já nos disse, né? Tudo é um problema com a mãe. A gente passa uma vida tentando resolver as nossas questões. Então, eu falo assim, olha a relação que tu tem com a tua mãe, e eu falo ainda mais, olha a relação que tu tem com a tua avó materna. Porque nós temos muito a ver com a nossa avó materna. Uma mãe não está acima do bem e do mal. Ela pode ser uma profissional da terapia, por exemplo, uma médica, e ela tem questões com os seus filhos, com um filho muito forte, porque ela não está acima do bem e do mal, ela é um ser humano, cheia de vontades e desejos e frustrações, tem todas as coisas. E aí eu te pergunto, em que condições, tu já parou para pensar, em que condições a tua mãe estava, que ela vivia, quais eram biologicamente falando, emocionalmente falando, como ela estava na hora que tu foi gerada? Como a tua avó, a materna, vivia quando a tua mãe foi gerada. O teu avó, se tu já estava na tua mãe. Tu é o nome de um daqueles 400 óvulos que a tua mãe teve durante a vida reprodutiva dela. Então, os sentimentos da tua avó também faz parte disso. Se tu for analisar os medos da tua avó, tem muito a ver com os teus medos. Às vezes a gente ouve assim que a genética pula uma geração, né? Então, quando eu me tornei avó, já falei sobre isso aqui, eu tive uma urgência muito grande de me curar, para poder curar a minha neta, esse caminho que a minha neta vai. E ali, assim, olha, e como mãe, a gente é muito julgada. A gente é julgada o tempo inteiro. A gente nunca é boa o suficiente. O que é ser boa o suficiente? E aí eu penso, as questões com a minha mãe, por exemplo, o dia que eu entendi, que eu comecei a enxergar minha mãe como uma menina, uma criança, como uma adolescente, como uma mulher, não só como mãe, a gente consegue sair de um local onde a gente entra num ponto cego como filha. Não sei se eu estou me fazendo entender. Muito. Sempre te faz entender. Ah, Cris. Então, assim, olha, isso é uma maneira de curar. E a nossa relação com a mãe, a relação que tu tem, que a tua mãe e teu pai, por exemplo, tem, tu carrega muito o relacionamento afetivo para a tua vida afetiva. Isso se chama, aprendi contigo, hereditariedade. Entendeu? E padrões repetidos, né? Que a gente repete. E a nossa relação com a mãe é curada, a nossa profissão deslancha. O nosso relacionamento afetivo vira outro. E aí a constelação familiar nos ensina, o Bert Hellinger nos ensina muito sobre isso, de tomar o pai e tomar a mãe. E tomar a mãe é aceitar a mãe. Não é, olha só, a gente sempre foi obrigada. Veio ao mundo, mulher tem que reproduzir. Tem que, né, Cris? Então, quantas mulheres ao longo da vida, lá nossa vida do passado, nossas avós, tataravós, a nossa mãe, nossas bisavós, que não tinham vontade de ser mãe. E elas não tinham a opção. Não, e tinham 10 filhos. E aí o que acontece? Elas não pegavam seus filhos no colo. Elas não conseguiam ter uma relação uma relação, sabe,
me sumiu a palavra, porque eu me emociono nesse assunto. E aí eu te pergunto, tu é aquela menina que hoje tu é uma perfeccionista? Tu é uma menina, uma mulher que hoje tu nunca acha que tu tá boa o suficiente? A tua mãe não conseguiu te pegar no colo, mas ela te deu outros colos, do jeito que ela conhecia esse colo. Então, isso tem muito a ver com a nossa relação da criança. Depois, por exemplo, assim, pessoas que têm uma mãe falecida, mas elas têm que ainda resolver. Tu consegue resolver dentro de ti? Sim, consegue. A gente tem que revisitar tanto que pessoas adotadas, elas precisam entrar elas podem, através da intuição, que é uma coisa muito forte do nosso feminino, e que a gente esquece que a gente tem, porque a gente foi domesticada, a gente consegue acessar essa linha genética, esse tomar a mãe e o pai de uma maneira, mesmo tu não tendo conhecido teus pais. É um assunto bem profundo, claro. Que não dá pra gente meio falar. Não é uma coisa assim de hoje pra amanhã. Claro, Sim. nada de hoje pra amanhã, né? Mas é incrível. Mas são degraus que tu vai galgando. E tem a ver com o nosso autoconhecimento. A gente tem que buscar isso, né? Buscar, tu parou pra pensar, sentar com a tua mãe, perguntar como foi tua gestação, o que ela sentiu, como que foi teu parto, o que ela sentia, o teu pai dava condições emocionais, físicas para essa mãe gerar e gestar um filho? Daqui a pouco tem filho pequeno, né? Vamos supor. Se dedicou ali ao filho, daqui a pouco engatou uma gestação na outra, que é comum. E se esqueceu. Aí um belo dia, as crianças crescem um pouco ali, ainda são crianças, mas crescem um pouco. Ela resolve também cuidar de si. Ela é julgada por isso, tu sabia? Claro. A gente foi ensinada... Gente, eu fico chocada quando eu vejo daí porque ela resolveu emagrecer, porque ela botou um silicone, porque ela botou uns cabelos, porque ela tem um namorado novo. Então... E ela é defenestrada por outras mulheres sob o julgamento de que essa pessoa esqueceu que é mãe. Gente, quem é que esquece que é mãe? A gente tem raiva de filho. Sim, é normal. Tu ter raiva, tu te irritar. E aí tu vai ter é uma coisa, história da culpa. Não é porque tu tá aqui arrumada, linda, maravilhosa, com teus cabelos cacheados, tu tá linda, porque tu saiu no fim de semana pra beber um espumante com as tuas amigas. Tu não esqueceu que tu é mãe por causa disso, não? Não, é isso que eu digo, a gente tem raiva. Quando eu falo que a gente tem raiva de filho, o que a gente quer dizer? A gente não tá acima do bem e do mal. Porque nós somos seres humanos. Então, a gente veio para assumir vários papéis. A gente é filho, a gente é profissional, a gente é cônjuge, a gente é pai, a gente é mãe, com todos os papéis. E o que a gente precisa aprender e entender? Que em cada momento é um papel. O papel, quando eu sou mulher, os meus filhos têm que respeitar a meu momento mulher. Mas eu não digo nem os filhos, eu digo a sociedade. Eu tô falando já uma coisa, mas é porque no nosso núcleo, e aí isso abre para a sociedade. Se tu, dentro do teu núcleo, crueldade que fazem, consegue mudar essa sociedade. Aí porque tu é mãe de 3 filhos, de 4, de 2, de 1, tu só é mãe? Mas isso tem a ver com a história do cuidador, do nosso machismo estrutural, que é a nossa sociedade, uma estrutura machista, cara. Onde a mulher tem deveres, direitos. Se ela está no cabeleireiro, ela está culpada, então ela tem que estar atendendo. Ela precisa sim se colocar na agenda. E até falo sobre... se colocar na agenda, é bem isso. Sobre o vencedor do BBB, por exemplo, o menino Arthur Aguiar. Tu imagina se eu não tô falando, não tô julgando nada ele, mas agora colocando nesse assunto. Tu já imaginou ele que foi dado que traiu a mulher 16 vezes enquanto ela estava grávida, enquanto ela amamentava? Tu já imaginou se fosse ao contrário? E ele foi super, hiper acolhido pelo público. Agora, se fosse uma mulher que tivesse traído 16 vezes o marido, enquanto ele estivesse numa situação de vulnerabilidade e emocionalmente abalado, como é numa gestação e num
amamentação, eu te digo como nós seríamos execradas. A gente seria cancelada de prima, a gente não teria a oportunidade e a chance de mostrar o nosso erro, ou se redimir do erro como foi dado a ele. Então, assim, olha, eu fico impressionada, porque em todos os níveis, nós mulheres temos isso muito fortes ainda. E tudo tem a ver com muito da nossa ancestralidade, com essas dores que o feminino carrega e que traz pra cá. Por isso que nós somos ainda tão machistas, sabe? Por isso que a gente ainda julga tanto as mulheres. Porque a gente carrega isso no nosso padrão. Enquanto a gente não quebrar padrão, é uma coisa muito, muito desafiadora. Mas a gente está aqui para isso, é bater naquela história, água mole em pedra dura, e para que a gente mude isso, para que a mulher sim possa se colocar na agenda, para que ela sim aposente a Mulher Maravilha que existe dentro dela, para que ela sim, aquela história na maternidade. Essa semana, não sei, meio viralizou na rede, um casal que estava caminhando, a moça com um filho, um bebê, de 1 ano e pouco no colo e a mochila pendurada e o pai do lado com as mãos no bolso. E aqueles caras que fazem a mímica imitando, ele parou o casal, tirou a mochila da mãe e colocou para o pai. Tipo assim, como quem... Aí o público que estava assistindo, porque eles estavam passando, todo mundo começou a gritar e aplaudir. A mãe carregando a criança e a mochila pesada e o pai com as mãos livres. Entendeu? Aí a mãe chega e diz assim, olha... Vamos, o pai ajuda. Onde que o pai ajuda? Ele é pai junto, entendeu? E a sociedade, o fulano ajuda. Entendeu? Então, assim, é um assunto muito, muito vasto. Eu sei que a gente tem que encerrar agora, mas quem quiser continuar falando comigo lá pela rede social, no meu Instagram, Isabel Cristina com 2 N's Paiva. E aí, a gente fala sobre isso. Como está sendo a tua maternidade, como tu está julgando a maternidade da outra. E como tu, homem, parceiro dessa mulher, está julgando e entendendo isso. Feliz Dia das Mães, Isa. Obrigada. Feliz Dia das Mães para todas nós.